Para entender o Brasil de verdade, a gente precisa começar pelo básico, pela sua terra. Afinal, a identidade de uma nação está totalmente ligada à sua geografia, ao seu tamanho e às histórias que aconteceram aqui. Mas, vamos pensar um pouco. Como é que se define um país? O que realmente faz dele o que ele é? Será que é só pelo tamanho? Aquela imensidão que a gente vê no mapa? Ou quem sabe pela história, com todas as suas reviravoltas? Ou talvez sejam mais linhas, muitas vezes invisíveis, que a gente desenha para tentar organizar e entender tudo. Olha, no caso do Brasil, a resposta é tudo isso junto. É uma mistura fascinante que envolve a geografia, o tempo e o jeito que a gente se organiza. Então, bora mergulhar nessa história. Para começar, vamos dar uma olhada na tela em que toda essa história foi pintada, a escala continental simplesmente gigantesca do território brasileiro. E o primeiro número já chega para impressionar. Mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É uma área tão, mas tão vasta, que fica até difícil de imaginar o que isso significa na prática. Para a gente ter uma ideia melhor, isso coloca o Brasil como o quinto maior país do mundo em área. É basicamente uma nação com tamanho de continente. Mas não é só o tamanho, viu? O Brasil é uma terra de superlativos. Pensa só, faz fronteira com quase todos os vizinhos sul-americanos, com exceção do Chile e do Equador. Geologicamente, a gente está numa boa, sobre uma área estável, livre de grandes terremotos ou vulcões. O país tem a maior bacia hidrográfica do planeta e, talvez o mais importante, é o número 1 em biodiversidade, e quase tudo isso acontece debaixo do sol da zona tropical. Bom, mas um território não é feito só pela natureza. As pessoas chegam e vão moldando, vão deixando suas marcas. Vamos avançar um pouco no tempo para ver como as pinceladas da história desenharam o Brasil que a gente conhece hoje. A definição das fronteiras foi um processo longo, que levou séculos. Tudo começou lá em 1494, com o Tratado de Tordesilhas dividindo o mundo a ser explorado. Depois vieram as capitanias hereditárias, uma primeira tentativa de organizar a colônia. O Tratado de Madrid, em 1750, foi um passo gigante, criando um contorno bem parecido com o atual. E o ponto final dessa expansão toda foi a anexação do Acre, já no comecinho do século XX. E o que empurrava as pessoas para dentro desse território imenso? A economia, claro. Cada ciclo econômico funcionou como um motor que ia empurrando a ocupação para longe do litoral. Primeiro, o pau-brasil e o açúcar, que fixaram a galera na costa. Depois, a pecuária e a busca por especiarias na Amazônia começaram a desbravar o interior. O século XVIII foi a febre do ouro, que levou um monte de gente para o coração do país. E, por fim, o café, que consolidou o poder econômico no Sudeste, criando uma dinâmica regional que a gente sente até hoje. Cada ciclo, uma nova fronteira. Com um território tão vasto e diverso, formado por tantas camadas de história, surge um desafio e tanto. Como administrar tudo isso? Como estudar e planejar o futuro? A resposta está em mapear a nação. O conceito-chave aqui é regionalização. É a arte e a ciência de dividir um espaço gigante em partes menores, mais fáceis de analisar, usando certos critérios. O objetivo é bem claro: tornar o país mais compreensível para governar, planejar e estudar. E o interessante é que não tem só um jeito de dividir o Brasil. Existem duas visões principais, e cada uma serve para uma coisa. De um lado, tem a divisão oficial do IBGE, aquela que a gente aprende na escola, em 5 macro-regiões. Ela é ótima para coletar dados e para a administração pública. Do outro, tem a visão geoeconômica, que ignora as fronteiras dos estados para focar na formação histórica e econômica, resultando em 3 grandes complexos. O ponto crucial é esse: o jeito que se mapeia depende do que se quer enxergar. Isso tudo nos leva ao nosso desafio mais atual. Como é que se concilia o desenvolvimento de um país com a proteção de um patrimônio natural tão gigantesco e valioso? A ideia central que guia essa discussão é a de desenvolvimento sustentável. Na teoria parece simples: suprir as necessidades de hoje, garantindo que as futuras gerações também possam suprir as suas. Mas, na prática, é um dos maiores dilemas do nosso tempo. E essa preocupação não começou ontem, não. O Brasil tem uma longa trajetória de legislação ambiental, começando com o primeiro Código Florestal lá em 1934. Ao longo do tempo, com a criação de órgãos como a SEMA e o IBAMA, a estrutura de proteção foi se fortalecendo e se adaptando aos novos desafios. Hoje em dia, a principal estratégia é criar as unidades de conservação, que se dividem em 2 tipos. De um lado, as de proteção integral, onde a regra é manter a natureza intocada, permitindo só atividades de baixo impacto como pesquisa e ecoturismo.
Do outro lado, as de uso sustentável, que buscam um equilíbrio, permitindo que comunidades tradicionais usem os recursos de forma consciente e planejada. E isso nos deixa com a pergunta final. O futuro desse patrimônio imenso passa por encontrar um equilíbrio delicado entre desenvolvimento e proteção? Ou será que o país vai ser forçado a fazer escolhas difíceis entre um e outro? Toda essa análise que a gente fez aqui foi construída a partir do excelente material de base do professor Levir, a quem damos todo o crédito. Até a próxima!